18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7, começando 18 horas, eu, você e ela, Karime. Fala, Carlão, boa noite, muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É claro, a gente já começa agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Olá. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Sempre contando com a sua participação, querido ouvinte, participe conosco do programa até às 7, estamos juntos pelo 994887592. E vale também a sua participação pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. Legal, anote e participe, 994887592. Mix. Aquele giro inicial nas ruas do trânsito de Manaus, Carinho, com essa chuva, hein? Deve estar daquele preço, né, Carlão? Vamos falar com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Conta pra gente quais as principais ruas alagadas, André. Como é que tá o trânsito a essa hora? 6 horas e 3 minutos. Boa noite. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite os ouvintes ligados aqui na 100.7, isso mesmo. Ainda resta aquele chuvisco aqui em algumas partes da capital amazonense, mas a gente também recebeu uma nota, um alerta da Prefeitura de Manaus que fala que segue monitorando as condições climáticas e os dados de previsão para emitir aí novas atualizações caso o tempo seja afetado por mudanças significativas e que também os motoristas que estão voltando para casa nesse horário de pico, principalmente como em alguns pontos aqui da capital amazonense ainda chove, tem que redobrar a atenção que tem algumas ruas alagadas, tanto na zona centro-sul quanto também na zona norte aqui da capital amazonense. E ao dirigir nessas ruas alagadas, a recomendação é reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo que está à frente para evitar, claro, futuros aí futuros acidentes, né? Olha, na Avenida Humberto Calderaro, todo o trecho apresenta forte lentidão, né? O reflexo aí de grande fluxo de veículos neste comecinho de noite. Na Maripiranga, próximo ao Hospital 28 de Agosto, o trânsito também está carregado, exigindo, claro, aquela paciência dos motoristas. Já no acesso da Maripiranga no sentido bairro Centro, o trânsito é lento, principalmente ali nas proximidades da Unip. Então, a orientação é redobrar aí a atenção, manter distância segura entre os veículos, já, né, que o asfalto segue molhado em vários trechos e alguns aquele chuvisco que a gente fala em algumas partes aqui da capital amazonense. Daqui a pouco a gente traz mais informações, Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Agora 6h04 em Manaus, boa noite. 18 horas. Vamos agora conferindo os destaques do dia do programa 18 horas de hoje. Órgão público, servidores públicos do Amazonas denunciam o órgão do governo do estado por aplicar dinheiro da Previdência irregularmente. Governo Wilson Lima estoura o teto de gasto e aperta o Amazonas. O déficit pode parar serviços e ameaçar salários. Temporal atinge cidade e Defesa Civil emite alerta de alagamento. Apagão atinge Manaus e outras cidades do Brasil na madrugada dessa terça-feira. 6 horas e 5 minutos, vamos juntos até às 7 da noite, mais uma edição do programa 18 horas no ar, os destaques, hein? Vamos conferir esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta terça-feira, 14 de outubro de 2025 no ar para você. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, começamos o 18 horas de hoje com uma denúncia grave, né? Sempre o órgão do governo do Amazonas responsável pelo dinheiro da Previdência dos servidores públicos estaduais investiu irregularmente 300 milhões de reais, Karine. E a denúncia, Carlão, é do próprio Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas, que acusa a Fundação Amazonprev de investir irregularmente esse montante que você falou, 300 milhões de reais. O sindicato, inclusive, já protocolou a denúncia no Ministério Público Estadual. Como explica o coordenador geral do sindicato, que é o Roberto Dávila. Vamos ouvir. A partir das próprias atas, né, da Amazonprev, que nós vimos acompanhando, nós observamos que houve uma aplicação milionária em junho de 2024 até setembro de 2024, foram feitas aplicações em letras financeiras acima de 300 milhões. E o problema todo é que essas aplicações foram
passado por cima de travas de segurança. Existem algumas regras para que esse dinheiro não seja perdido e passaram por cima dessas travas de segurança. Dentre elas estão a seguinte questão: os conselheiros não autorizaram esse empréstimo, os bancos, né, não eram credenciados dentro da Amazon Prev, são bancos digitais, o C6 e o Banco Master, tá? E isso tudo um investimento que só terá retorno 10 anos depois. Só depois de 10 anos que a gente vai ver se teve lucro ou não. Então, investimento de forma assim absurda, dinheiro de servidores públicos estaduais, tá? E nós demos entrada agora no Ministério Público Estadual e vamos dar entrada no Ministério Público Federal para que seja investigado essa denúncia, para que as autoridades possam revelar o que aconteceu, né, com esse tipo de investimento, já que é dinheiro do povo, dinheiro de funcionário público, que a Amazon Prev teria que ter responsabilidade em administrar. 18 horas. A acusação é grave e compromete sim a confiança dos próprios servidores do Estado com o governo. Você que nos acompanha na live do YouTube pode conferir o documento de denúncia, Karine, feita pelo Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas para o Ministério Público Estadual, nas imagens aí. Você que está conosco no YouTube, Karine. Quando o programa estiver todo lá no 18horas.com.br, você pode acompanhar as imagens também desse documento de denúncia feita pelo Sindicato aí dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas para o Ministério Público Estadual. Agora, Carlão, você imagina, né? O órgão responsável por cuidar do dinheiro da Previdência dos servidores públicos do Estado ser aplicado de forma irregular. Eles não sabiam, não tinham conhecimento. Eu conversei também com o especialista em segurança pública, o Coronel PM Amadeu Soares, que explica mais sobre a gravidade dessa denúncia. É inadmissível que as travas de segurança, segundo a denúncia do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, se isso for verdade, as travas de segurança foram rompidas e aí fizeram essas aplicações em bancos aí não credenciados. Isso precisa ser apurado com rigor. 18 horas. Ou seja, né, Carlão, é preciso que essa denúncia seja investigada e todos os envolvidos punidos. O coordenador geral do sindicato, o Roberto Dávila, ele reforça que é preciso saber onde esse dinheiro está, onde que foi aplicado. Vamos ouvir mais uma vez. Com tudo isso, ainda tem a seguinte questão: a Amazon Prev até agora não consegue, no momento, até esse momento, desde o ano passado, demonstrar qualquer tipo de extrato, contrato, qualquer documento que prove que esses 300 milhões foram investidos nesse banco. Então, para onde foi o dinheiro? É isso que nós queremos saber. O Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas quer saber aonde foi aplicado esse dinheiro, aonde está esses 300 milhões. Por isso, fizemos a denúncia no Ministério Público Estadual e Federal. 18 horas. É uma denúncia grave, é uma denúncia muito grave, que foi feita com dinheiro dos servidores públicos do Estado do Amazonas. Investiram sem que eles soubessem. É preciso que essa denúncia seja investigada e que os responsáveis, eles sejam punidos. Afinal, como disse o coordenador geral aí do sindicato, Roberto Dávila, estamos falando de dinheiro público dos servidores estaduais, que deveria ser administrado com o quê? Com responsabilidade. Karine, não para por aí não. As suspeitas de irregularidades nas contas do governo do Amazonas não estão fechando. Nós destacamos aí esse assunto no 18 horas, nesta segunda-feira, e inclusive o governador Wilson Lima estourou o teto de gastos e mesmo assim quer pegar dinheiro emprestado. Nada mais, nada menos que 585 milhões de dólares, como nós falamos na edição de ontem, segunda-feira, Karine. Exato, Carlão, ou seja, ele está tentando aí apagar o incêndio com gasolina, tá? Porque o governo Wilson Lima publicou aí um decreto para tentar mostrar
equilíbrio fiscal e conseguir esse dinheiro emprestado. Sem dar uma maquiada aí, ele estourou os tetos de gasto, gente. Não tem como conseguir dinheiro emprestado. Então, ele publicou esse decreto. Só que, de fato, Carlão, sabemos que o governo esconde aí um cenário de colapso nas finanças do Estado. Bom, e para tentar mostrar esse equilíbrio fiscal, o governo publicou o decreto 52.617, assinado no dia 6 de outubro. Esse decreto bloqueia parte do orçamento, congela contratações e restringe pagamentos até o fim do ano. Isso pode significar serviços parados, contratos suspensos e salários atrasados. Empresas que prestam serviços ao governo já falam em calote, Karime. E funcionários terceirizados podem ficar, inclusive, sem receber, sem pagamento. De novo, né, Carlão? Porque agora imagina as empresas que prestam serviço para o governo e já estão nesse calote. Estou falando aí principalmente das empresas da área da saúde, com profissionais que estão há meses sem receber. Esse decreto, Carlão, é a única forma do governo conseguir pegar esse empréstimo, como você falou, de 585 milhões de dólares. E o empréstimo é com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas para conseguir aí esse dinheirão, precisa mostrar ao Tesouro Nacional que as contas estão em dia. Por isso esse decreto. O problema é que, para parecer organizado, para fazer essa maquiagem, o governo vai sim prejudicar quem mais precisa, que é o trabalhador. Olha o detalhe, hein? Não vai ser a gestão do governador Wilson Lima que vai pagar essa dívida, vão ser os próximos governos. Isso porque o pagamento desse empréstimo vai até o ano de 2044. São quase 20 anos de parcelas que vão atravessar 5 governos. Enquanto isso, a saúde segue abandonada, a educação sem investimento e o Estado cada vez mais dependente de empréstimos. É o velho jeito de governar, gastar hoje e deixar a conta pro futuro, Deus dará. Pois é, agora se esse empréstimo fosse para pagar essas empresas terceirizadas que já estão no calote, até que a gente, não, tudo bem, vai pagar o trabalhador que está com salário em atraso, mas não é bem assim, né, Carlão? A gente sabe que o Amazonas está numa situação delicada, sem planejamento, sem transparência e com um déficit crescendo. O Estado corre risco de entrar num colapso fiscal, com atrasos, cortes e mais endividamento. O repórter Kennedson Paz conversa com a gente ao vivo aqui do 18 horas, ele vai explicar quais os setores que podem ser os primeiros a sentir o impacto desse decreto. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Karime, antes de falar sobre esses principais setores, é claro que a gente está falando aqui de uma zona de alerta máximo, Karime, porque, de fato, esse decreto de número 52.617, assinado pelo governador Wilson Lima, agora, no dia 6 de outubro, é muito recente, é basicamente uma tentativa de controlar esse caos nas contas públicas, mas pode gerar um efeito em cadeia, Karime, como você já mencionou a respeito sobre isso ainda há pouco. Na prática, isso significa bloqueio de gastos, cancelamentos de contratações, restrições de pagamentos até o final do ano. Imagina isso, Karime. Tá faltando agora pouco mais de, na realidade, 2 meses já. Esse mês já acabou, né? Exato. E aí as pessoas já saberem que podem ficar sem salários até o final do ano. E você imagina a situação. Isso é um sinal claro de que o Estado, ele gastou muito mais do que podia e agora vai precisar cortar até mesmo aquele ditado popular, Karime, vai ter que cortar a própria pele ali para poder conseguir sobreviver. Não exatamente na dele, não literal, né? Não na dele, na nossa, né? E aí o que acontece agora, Karime? Diversos serviços essenciais, eles podem ser afetados, eles literalmente podem até parar. Contratos com empresas de limpeza é uma área muito específica, que isso daí gera em torno da educação, área de limpeza da educação, tem a área também de limpeza na saúde, que atua também na área da segurança, manutenções também correm risco de terem os serviços suspensos, hospitais podem ficar sem o fornecimento de insumos, ou seja, já acontece isso normal, imagina agora nesse período, né? Já tá um colapso, né? Exatamente, Francisca Mendes, ele teve várias operações paralisadas porque não tinha insumos básicos, então essa situação só tende a ficar cada vez pior. Escolas também podem ter faltas de insumos,
funcionários terceirizados podem terminar o ano sem receber, como já mencionou ainda há pouco. Alguns fornecedores admitem que já não estão nem com esperança de receberem os serviços que tiveram que fornecer. Isso daí acaba sendo um prejuízo enorme, não apenas para o trabalhador, mas para o empresário que às vezes tem que tirar do próprio bolso, Karime, para poder manter o tempo até receber o pagamento. E aí imagina, você recebe a notícia que você não vai ser pago. E aí, como manter os funcionários? Sim. Decretar falência? Não isso que muita empresa vai acabar fazendo, Karime. Já aconteceu. E já aconteceu várias vezes, Carlão. E esse valor de 585 milhões de dólares, Karime, é equivalente a 3,4 bilhões de reais, gente. O ex-deputado federal Marcelo Ramos, ele se posicionou sobre esse assunto nas redes sociais e a gente vai ouvir agora um pouquinho do que ele fala a respeito das consequências desse movimento do governador Wilson Lima. Vamos ouvir agora Marcelo Ramos. Pois agora a verdade veio à tona por um decreto assinado por ele mesmo, governador do estado do Amazonas, que simplesmente dispara as travas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 167A da Constituição Federal para quem deteriora as contas públicas, para quem gasta muito mais do que tem capacidade de pagar. Diante disso, eu preciso alertar o povo do Amazonas. Atenção, você cidadão que precisa de serviços públicos do governo. Os serviços terão que ser reduzidos por conta desse decreto. Atenção, você servidor público que luta pelo cumprimento de database e recomposição salarial. Qualquer possibilidade de aumento será travada por esse decreto. Atenção, fornecedor que forneceu um bem, um serviço, que construiu uma obra e que está sem receber. Esse decreto vai autorizar o governo a lhe dar um calote, a não pagar. Atenção, prefeito do interior, que nas portas de campanha está recebendo promessa de empenho de obra nos seus municípios. Esses empenhos e essas obras não chegarão porque estão travadas pelo decreto 52.617. Além disso, Karime, como a gente sempre fala sobre a saúde pública é onde a gente acaba recebendo a maioria das denúncias que chega aqui no 18 horas. O deputado Wilker Barreto divulgou hoje que o Ministério Público Federal ele acatou uma denúncia sobre o abandono do centro de reabilitação atrás do Hospital Delfinazis, que foi construído inclusive com dinheiro público e nunca foi inaugurado. E agora esse caso ele é investigado por dano ao erário e também negligência da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. E vale ressaltar que o governo Wilson Lima, o governador, ele ainda não foi julgado, né, Karime, pelo caso do Superior Tribunal de Justiça da compra dos respiradores. Infelizmente, o Amazonas chegou ao limite, Karime, e a situação tende a piorar. E a gente só torce para que algo seja resolvido, para que os parlamentares eles possam se movimentar também nesse período e tentar ver o que é melhor para nossa cidade, para o nosso estado, porque a previsão, Karime, são negativas. Piores ainda agora com esse bloqueio, com esse decreto, porque não só os servidores, as pessoas, os empresários podem ficar sem receber, só que lá na ponta, o cidadão que já recebe um serviço de saúde precário, o que vai receber, gente? Como é que vai ficar a saúde da população que já está nesse ponto? A educação, já somos o último lugar no Enem, para baixo, qual o índice mais negativo que a gente pode alcançar? A gente já está no fundo do poço dos pilares da sociedade, que é educação, saúde e segurança pública. Estamos aí nos piores índices da segurança pública nacional também. Então, não sei o que mais fundo a gente pode chegar nesse poço. Muito obrigada pelas informações, pela apuração, Kennedson Paz. Valeu, Ken. 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um temporal que atingiu Manaus hoje de tarde fez com que a Defesa Civil enviasse o alerta de alagamento, Karime. Eu recebi dessa vez no meu celular. Você recebeu? Então, foi muita água, o dia ficou noite. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente o balanço da chuva dessa tarde. Então, Nathalie, boa noite. Foram quantas ocorrências registradas até o momento, não é? Muito boa noite pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta terça-feira chuvosa aqui na nossa
nossa capital. Até o fim da tarde de hoje, a Defesa Civil Municipal recebeu aí, através do Centro de Comparação e Monitoramento aqui da nossa capital, 11 ocorrências de chuva. A gente sabe, né, Carlão, Karime e ouvintes, que esse número muitas vezes é bem maior e o telefone fica até congestionado, que é o 199. E aí nem todo mundo consegue entrar em contato com as nossas autoridades, mas até o momento foram contabilizadas aí pelo menos 11 ocorrências de chuva. Agora, Carlão, dessa vez muita gente, principalmente quem está na zona centro-sul aqui da nossa capital, como aqui nos nossos estúdios, aqui no bairro de Adrianópolis, né? O sinal sonoro realmente tocou aqui na nossa região, porque a nossa região foi a região mais afetada, né? Adrianópolis, Parque 10, bairro da União, Flores, por toda essa área, o sinal sonoro realmente tocou, porque choveu mais de 80 milímetros de chuva, quando na realidade era esperado chover pelo menos 15, ou seja, mais do que triplicou o volume de chuva que era esperado nesta terça-feira aqui na nossa capital. Carlão, mas muita gente chamou a atenção nas redes sociais, porque o alerta sonoro de alagamento emitido aí pela Defesa Civil na tarde de hoje chegou depois que a chuva já estava caindo, né? Muita gente... Verdade, eu recebi depois que já tinha até dado uma parada. Pois é, Karine, na internet, né? Tinha muita gente dizendo assim, eu já tô afundando, né? E tô recebendo alarme, não, né? Faltaram memes realmente dizendo que a pessoa já estava no fundo quando o aviso sonoro, né? A mensagem ali verdade, realmente chegou esse SMS. E aí os internautas realmente ironizaram essa notificação que chegou na tarde dessa terça-feira por volta de 3h15 da tarde de hoje. Mas o prefeito Davi Almeida foi até as redes sociais, né? Ele realmente falou sobre toda essa situação. Inclusive, ele pediu aí para que as pessoas tivessem cautela, tivessem mais cuidado. Vamos conferir, para quem também nos acompanha através das redes sociais, vai poder conferir no vídeo quais foram as orientações repassadas pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos conferir. Estamos acompanhando as fortes chuvas que estão caindo na cidade de Manaus. Daqui a pouquinho nós vamos ter o alerta da Defesa Civil das fortes chuvas que estão caindo na tarde de hoje. Peço atenção a você que mora em área de risco, a você que está próximo de lugares onde corre risco, que nós possamos ter atenção máxima, porque nós estamos com uma chuva bem intensa na nossa cidade. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e entre as ocorrências, né, Karime e Carlão, tiveram algumas que realmente chamaram a atenção, como na rua 10 de julho, uma árvore caiu em cima de um veículo ali bem em frente ao Teatro Amazonas, né? Então, realmente por lá a situação ficou bastante complicada. Já na zona oeste da nossa capital, a água invadiu ali a região da Feira do Santo Antônio. Na zona oeste, a maternidade Moura Tapajós foi invadida aí pela força da água. Além disso, a gente teve, né, algumas outras ocorrências registradas em outros pontos da cidade, entre elas um desabamento de muro na zona norte, uma construção irregular com risco de rachaduras e desabamento já na zona oeste. Também foram registrados, Karime, Carlão e ouvintes, 2 riscos de desabamento e um alagamento e deslizamento na zona leste e um risco de desabamento na zona centro-sul. Já na zona sul de Manaus, né, teve um tombamento de árvore e uma solicitação de vistoria. Essas informações foram repassadas no último boletim emitido pela Defesa Civil aqui da nossa capital no fim da tarde de hoje. Vale a gente reforçar, né, Karime, Carlão e ouvintes, para as pessoas que moram em áreas de risco, que possam presenciar, né, que realmente queiram tirar dúvidas ou realmente pedir socorro nessa situação. O telefone é 199. Não conseguiu entrar em contato com o Centro de Cooperação e Monitoramento aqui da nossa capital? Liga para o 193, que é o número do Corpo de Bombeiros, que eles estão de prontidão aí para atender as ocorrências quando não são atendidas pela Defesa Civil. Karime. Perfeito, muito obrigada pela apuração, pelas informações, Nathalie Moraes. Mix
Olha só, ainda teve um apagão que atingiu vários bairros de Manaus na madrugada desta terça-feira. Falta de energia elétrica afetou ainda as cidades de Parintins e Taquatiara. Tá fácil não, hein? Não tá fácil não, hein, Carlão? E de acordo com a Amazonas Energia, a interrupção começou lá por volta das 11h30 da noite e foi restabelecida depois da meia-noite. O repórter André Meirelles acompanhou esse assunto e tem os detalhes pra gente agora. Boa noite, André. Então, o apagão também afetou vários estados, como Acre, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e a gente já sabe o motivo, André. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão, os ouvintes. Olha, o Ministério de Minas e Energia disse que a falha foi provocada por um incêndio na subestação de Bates, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, confirmou que o incidente causou a interrupção de cerca de 10 mil megawatts de cargas, isso em diferentes regiões aqui do Brasil. O ministro Alexandre Silveira destacou que o problema não foi falta de energia, mas uma falha na infraestrutura de transmissão. Uma subestação de grande porte no Paraná, uma subestação da Eletrobras, que gerou em cadeia naturalmente, e isso funciona de forma muito organizada e praticamente de forma automatizada pelo nosso Operador Nacional do Sistema, para que não haja uma interrupção de maior porte no Brasil. O sistema, perdendo uma subestação desse volume de energia, 500 kV, ele corta programadamente um percentual em cada estado mais próximo, e em alguns estados onde é necessário se fazer uma reprogramação da carga. Ainda segundo o ministro, o sistema foi restabelecido rapidamente graças à ação conjunta entre o ONS e as concessionárias. Nós acionamos um grupo, que é o Grupo Especial de Resposta Rápida, entra a ONS, a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, o Secretário Nacional de Energia, o presidente da ONS e sobre nosso comando imediatamente entraram e restabelecemos em 1h30 100% de todos os estados. Olha, o ministro afirmou ainda que o Brasil vive um momento de segurança energética, citando obras de integração elétrica entre Manaus e Boa Vista e a expansão da transmissão no Nordeste e Sudeste, e que o governo federal está preparado para eventuais ocasiões como essa. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, 6h27 em Manaus. Sendo o melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar, juntos aí com os destaques do dia para você até às 7 da noite. Participe conosco, 994887592 é o nosso WhatsApp. Nas redes sociais estamos no @18horas News. Mix. Política. Vamos de política, Carlão. Vamos lá. Nathalie Moraes e Kenneth Sampaio seguem ao vivo aqui com a gente no 18 horas. Nathalie, vamos lá. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas desmascarou uma candidata de fachada, gente. E mantém aí com isso a cassação do vereador Elan Alencar. Nathalie, conta, explica o que aconteceu. É fake ou não é? É fake ou não é? Que feio. Mais uma vez, boa noite pra vocês aqui no estúdio, pra todo mundo que tá nos ouvindo. Karime, a gente já falou algumas semanas atrás, a gente trouxe esse caso para quem acompanha aqui a nossa coluna. Isso porque o vereador Elan Alencar, né, teve a condenação aí por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, porque eles entenderam que o partido dele, o Democracia Cristã, né, teria cometido ali o crime de ter colocado uma candidata que não existia, né? Ele realmente foi um crime de fraude à cota de gênero, né? Essa mulher, ela não existia, ela não se votou, então assim, tudo isso foi levado em consideração. O vereador recorreu, mas agora, mais uma vez, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas rejeitou aí esse recurso, né? Como eu disse, esse processo investiga aí um caso de fraude na cota de gênero nas eleições municipais do ano passado, e segundo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas, o parlamentar realmente tentou meio que burlar tudo isso. Ele tentou ali enganar a justiça, mas a gente sabe, né? A justiça a gente não consegue enganar, e o tribunal manteve ali realmente o seu entendimento anterior, apontando ali as irregularidades na formação de chapa do Partido Democracia Cristã. Só que assim, Karime, hoje, durante a sessão ali na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Elan Alencar chegou a afirmar que ele não está inelegível, que ele não é ficha suja e que, inclusive, olha só, Carlão, ele pretende disputar aí uma vaga
para deputado em 2026. Ué, gente, mas Cassado não fica com inelegível? Mas ele ainda pode. Ele pode recorrer. Então tá. Exatamente, Karine. Até as eleições, até lá muita água vai rolar. Inclusive, ele chegou a afirmar hoje que ele pretende até se filiar ao Avante, que ele tem se aproximado do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Eu separei aí um trechinho dessa entrevista pra gente conferir. Vamos ouvir aí o que disse o vereador Elan Alencar. A gente vai recorrer, a gente tem o direito da ampla defesa. O que eu quero deixar bem claro que de repente podem estar condenando um inocente, né? Então eu não cometi nenhum erro, nenhuma fraude, né? Inclusive fico muito decepcionado com alguns veículos de comunicação quando coloca lá a manchete: vereador frauda. Eu não fraudei nada, eu não participo de filiação de candidatos, não participo dos nomes que vão lá naquela chapa do candidato. Eu tenho que ter minhas obrigações, quais são? Ser ficha limpa, sou ficha limpa, ter voto, tive voto, eu fui o primeiro lugar no nosso partido, tive 8.611 votos, né? Confiei plenamente nas ações do partido e de repente a gente é surpreendido pós toda eleição, pós eu ser nomeado, ser empossado, tudo organizado, fiz as minhas prestações de conta todas certinha. 18 horas. Então, Karine, Carlão e ouvinte, a gente ouviu aí a fala do vereador Elan Alencar. Vale a gente reforçar que essa decisão ainda cabe recurso, né? Tanto do parlamentar quanto do partido. E como a gente ouviu aí, ele vai recorrer. Com certeza. Nathalie Moraes, olha só, a posse da professora Jaqueline como deputada estadual marcou a saída de Joana Dark para a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Como essa mudança, Ken, afeta a distribuição de suplentes, como a participação de vereadores como a Mauri Gomes, por exemplo, que é protetor dos animais, que assumiu o lugar da professora. Rapaz, Carlão, tem muitos protetores dos animais agora na Câmara Municipal de Manaus, né? Olha só, voto, com essa... né? Pois é, Carlão. Voto, né? Dá Elege. muito voto, cara. Olha só, com essa saída da professora Jaqueline da Câmara Municipal de Manaus, Carlão, quem assume, como você mencionou, é a Mauri Gomes, protetor do União Brasil, e essa mudança faz parte de mais uma das danças das cadeiras, Carlão, da política amazonense. A Jaqueline, ela deixa o cargo do Legislativo Municipal para poder assumir a cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, como você também mencionou, Carlão, no lugar da deputada Joana Dark, que pediu a licença para poder comandar a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal do governo do estado. Lá na Leã, a professora ela deve ficar cerca de 6 meses e levar consigo as mesmas bandeiras que defendeu durante ali os 12 anos como vereadora, que é a valorização dos professores, que está precisando bastante, e também a defesa das mulheres. A professora concursada, ela diz que quer fazer ali a voz dos educadores ecoar no plenário e também reforçar o espaço feminino na política estadual. Enquanto isso, na Câmara Municipal de Manaus, a composição também muda. O primeiro suplente do União Brasil, que é o Caio André, mas como ele segue licenciado para chefiar a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, a vaga vai ficar para o Amauri Gomes, protetor. No fim, a saída de Jaqueline reduz ainda mais, Carlão, um problema que até isso daí acaba sendo muito crítico, porque a saída de mais uma mulher, né, Carlão? Mais uma mulher que deixa a Câmara Municipal, agora terá apenas 2 mulheres em exercício, que é a Thaisa Lippe e também a Eomara Lins. Uma movimentação que parece um pouco simples, mas mostra como os bastidores políticos, Carlão, começam a se organizar, já de olho com certeza nas eleições de 2026. Que começa agora, começou ano que já vem, começou. inclusive, né? Ano passado a gente já falava isso aqui. Nathalie, vamos lá, o presidente Lula, ele publicou um decreto que amplia o poder administrativo e institucional da primeira-dama, a Janja, como se ela já não estivesse na prática, né? Fazendo coisas assim, ultrapassando lá só os gastos com cartão de crédito, viu? As fronteiras, enfim, do poder. Ela ultrapassou as fronteiras lá do cargo de primeira-dama faz tempo. Ele agora acho que só organizou, só canetou. Só oficializou. Mas conta pra gente, né? O que compõe esses novos atributos, Nathalie? Karime, muita gente já fala aí, né, que ela é a presidente do Brasil, na verdade, né? Mas aí agora, na prática, esse decreto formaliza realmente a atuação pública da primeira-dama, a Janja, permitindo aí que ela participe, inclusive, oficialmente da agenda de eventos, missões, agendas de interesse realmente ali do governo federal. Essa norma, inclusive, amplia ali a estrutura do gabinete pessoal do presidente, né? Ampliando ainda mais, né? Criando condições para que a primeira-dama, inclusive, tenha apoio aí técnico, cargos comissionados e até mesmo um orçamento próprio, Carlão. Tudo isso que vai sair do
nosso bolso, né? E aí, inclusive, né, com essa medida, a Janja realmente passa a ter um respaldo jurídico, garantindo ali a sua regularidade, participando aí de várias situações. Inclusive, Carlão, ela já tem até uma agenda oficial. Ela ainda está em Roma acompanhando o presidente Lula, mas ela tem uma missão já designada aí pelo Itamaraty, onde ela foi convidada pela uma associação francesa para participar aí do Seminário Internacional de Diálogos Transatlânticos. E aí ela vai representar aí a presidência, né, da República nesse evento em Paris, e onde várias instituições europeias devem estar participando, né? Inclusive isso aí já foi tudo assinado e já foi publicado no Diário Oficial da União, assinado pelo Geraldo Alckmin, que é o presidente em exercício. Moral da história, né, Carlão? Ela vai ter mais poderes do que realmente ela já tem, vai passar a representar os brasileiros sem ter recebido um único voto, e é claro que a oposição já está contestando, e dessa vez realmente eles têm argumentos para estar contestando, né, Karime? Afinal de contas, isso daí, muitos opositores têm alegado que isso daí extrapola realmente os limites administrativos. Ela não foi eleita para nenhum cargo público para ter tal responsabilidade representando o país. Só isso que eu falo. Você imagina eu mandar meu marido vir falar aqui no ar, né? Não dá, pronto, não tem cabimento. Ela que se eleja, ela que concorra a algum cargo público. E eu acho que isso daí já deve estar ensaiando também, viu, Karime? Eu acho que isso daí já deve estar ensaiando para alguma coisa. Ano que vem, né, não, Carlão? Bom, vamos lá, Carlão, né? Melhor ficar aqui. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, solicitou aí a condenação dos 7 réus do núcleo 4 da trama golpista que tentou manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Quais são aí os principais elementos da denúncia? Então, Carlão, olha só, a Procuradoria-Geral da República, como você mencionou, já acusou esse chamado núcleo da desinformação, Carlão, que foram fundamentais, segundo a PGU, na tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023. De acordo com o Procurador-Geral, Paulo Gonet, esse grupo foi responsável por elaborar e também espalhar informações falsas com objetivos de enfraquecer as instituições democráticas, criar instabilidade social e também preparar o terreno para uma intervenção que mantivesse o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. E a PGR aponta que esses acusados teriam utilizado da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para poder espionar adversários políticos, atacar autoridades e também promover uma campanha de desinformação contra o sistema eleitoral e os 3 poderes. Mas é claro que muita coisa ainda vai rolar no STF, a gente vai seguir acompanhando esses julgamentos, e aí os detalhes a gente traz aqui no 18 horas. Com certeza. Muito obrigada, Kenneth Paes e Nathalie Moraes. 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, assalto em cafeteria causa pânico entre clientes e funcionários. É o nosso assunto em instantes. Mix. Legal, o giro do trânsito aí, Karime. Vamos ver aí o que está acontecendo nessa chuvarada aí. Exato, vamos falar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas. Boa noite, André. Então, a chuva já passou? Como é que está? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha, Karime, Carlão, a gente tem informações aqui sobre a situação do trânsito aqui pela capital amazonense, né? O temporal que ainda atinge nessa terça-feira, né? Escancarou mais uma vez a falta de qualidade na recomposição asfalta feita aí pelas obras das Águas de Manaus. Isso aconteceu na rua Fernando Pessoa, no conjunto 31 de março, no bairro Japim. O asfalto aí acabou danificado, acabou virando lamaçal, inclusive bastante perigoso, colocando motociclistas em alertas constantes por conta aí do risco, né, de acidentes. Essa situação é resultado direto da falha da restauração do asfalto depois dessas intervenções na rede de saneamento, né? Um problema que volta aí a cada chuva forte e transforma essas ruas aí em armadilhas escorregadias, né, com buracos escondidos pela lama. A gente está falando da situação que a prefeitura vai, asfalta, e aí a empresa, a concessionária vai lá, abre o buraco de novo
houve aí, acaba fechando ali, tapando. Só que de acordo com as informações dos moradores e também de vídeos que estão sendo compartilhados nas redes sociais, acaba mostrando a situação de como fica algumas ruas aqui da capital amazonense. Olha, esse temporal também causou alagamentos em várias zonas aqui da capital amazonense. Na rua Francisco de Queiroz, no Manoa, na zona norte, um motorista precisou empurrar o próprio caminhão depois aí que o motor apagou no meio dessa enxurrada. Outros veículos ficaram presos com a água chegando às alturas dos faróis, né? Os bairros como Nossa Senhora das Graças e São José também registraram os pontos aí de alagamentos em poucos minutos. Na rua Antônio Leão, a rua virou um verdadeiro rio, enquanto na Portelinha a correnteza arrastava lixos e até objetos para dentro das casas das pessoas, né? Agora a gente vai falar sobre a situação do trânsito ainda aqui pela capital amazonense. Muita chuva aqui pelo local, mas a gente tem essas informações da rua Humberto Calderaro, né? A rua Humberto Calderaro, inclusive, ela continua com trânsito lento, né? Mais lento do que o normal, do que a gente costuma divulgar todos os dias aqui na programação. Na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, o trânsito está carregado no trecho que segue até próximo ao semáforo da prefeitura. Agora, na Avenida Darcy Vargas com a Djalma Batista, o trânsito segue lento no sentido centro-bairro, principalmente na passagem de nível da Constantino Neri. Agora, pela rua Professor Newton Lins com a rua Goiás, o trânsito segue tranquilo com boa fluidez. E na Constantino Neri, nas proximidades da Lores Cordovil, o fluxo flui normalmente, embora esteja mais intenso nesse momento. Aí continua aí o chuvisco pela capital amazonense. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Legal, André, agora 6h41. 18 horas. Vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo para hoje, terça e amanhã, quarta-feira, com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas, terça-feira de temporal em Manaus. Tivemos chuva forte com rajadas de vento que causaram um verdadeiro caos aqui na capital e em alguns municípios do interior também. A previsão para a noite indica mais chuvas intensas acompanhadas de trovoadas. Então, redobrem os cuidados em áreas com riscos de alagamentos e sigam as recomendações da Defesa Civil. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 15 de outubro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta já amanhece com o céu carregado e atmosfera pesada, indicando mais um dia chuvoso. À tarde, temos previsão de pancadas de chuvas passageiras mais intensas. Intensas o suficiente para trazer também o risco de alagamentos para a cidade. Já à noite, o tempo melhora, o céu fica parcialmente nublado e temos chance de chuva rápida e mais leve para a noite dessa quarta-feira. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 98%. Muito obrigada, Vanessa Lima. Ou seja, mais chuva até amanhã, né, Carlão? Mais chuva. 6h43. 18 horas. E olha, em Manaus continua enfrentando uma das piores fases na segurança pública. Tivemos mais um assalto na noite dessa segunda-feira e dessa vez foi numa cafeteria na Jacira Reis, no bairro Chapada, ali na Bola das Letras, nas mediações. Exato, perto ali, Carlão. Sim. Imagens que circulam inclusive nas redes sociais mostram a violência do assalto. 2 homens armados com pistolas, eles renderam os clientes e funcionários. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso, traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Então, a polícia já identificou ou prendeu algum dos criminosos? Identificados aí pelas câmeras de segurança, mas presos ainda não. Karime, Carlão, boa noite pra vocês. Pois é, como vocês falaram, né? O pânico tomou conta aí dessa cafeteria ali no bairro Chapada, na zona centro-oeste de Manaus. Esse crime aconteceu por volta das 7h20 da noite, ainda muito cedo, né? Foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Quem nos acompanha pelas redes sociais pode conferir as imagens, que é possível ver 2 homens armados que chegam ao local se passando ali por clientes e logo em seguida anunciam o assalto. Durante todo o tempo, os criminosos se mostram extremamente agressivos, apontando as armas para a cabeça das vítimas e ameaçando atirar caso alguém reagisse. Vamos conferir um trecho.
Olha, não para por aí. Os assaltantes mandaram todos deitarem no chão enquanto vasculharam as mesas, roubaram todos os celulares. Inclusive, algumas pessoas que estavam assustadas chegaram a chorar enquanto os criminosos gritavam ali e faziam várias ameaças. Uma funcionária ainda abalada contou que já havia desconfiado do comportamento dos homens antes do crime. Até relatou ali que eles acabaram esquecendo o próprio celular no local. E aí o assalto terminou, mas sem a presença de nenhuma viatura, Karime, Carlão, ouvintes. Nem as câmeras, nem o movimento intenso ali do local impediram a ação violenta dos criminosos. A dupla fugiu do local e ainda não foi a dupla não foi presa ainda, né? Depois que fugiu. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia, mas foi encaminhado para o 22º DIP, que vai investigar com o objetivo de identificar e também prender os autores do crime. Volto com você. Obrigada, André Meirelles. A questão é que a criminalidade está agindo de uma forma super tranquila. Gente, 7 da noite, agora cedo. Você ficar num lugar assim uma cafeteria, Carlão, um lugar num lugar tranquilo de si, 7 não da é? noite. Exato, você poderia estar tranquilamente com a sua família. A gente viu, acompanhou as imagens, foi de uma violência. As pessoas com certeza devem estar até hoje assustadas. A arma apontada na cara, uma agressividade absurda. E cadê a polícia? Cadê essa segurança pública? Cadê estratégia? Cadê inteligência para estar um passo à frente da criminalidade? Não existe. O que resta é a gente rezar e um ajudar ao outro, como a gente viu nessas imagens, que no fim as pessoas foram se ajudando ali e dando graças a Deus de não ter sido nada pior. Agora, novamente, vivemos numa das piores crises, acho que a pior crise do estado do Amazonas, da história do estado, em segurança pública. E novamente a gente não vê resultado de estratégias nessa área. Nós falamos aqui, é claro, sem dúvida alguma, prestamos aqui nosso respeito às pessoas que estão nas ruas, aos agentes da segurança que trabalham sem a menor condição de exercer aí o serviço, de exercer a sua função, o seu trabalho, a sua profissão, que é oferecer segurança para a população. 6h47, você no melhor mix do Brasil. Olha só, teve viradão de estudos hoje no Estúdio 5 com alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino. Carlão, o repórter Kennedson Paz esteve lá nesse viradão. Conta pra gente o que aconteceu por lá. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, essa ação aí foi uma preparação para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, é isso? Exatamente, Karime Leão. Tivemos ali mais de 9.000 alunos, eu imagino. Eram muitos ônibus, Karime. E nesse momento, esse evento marcou uma reta final, Karime, de muita preparação e, além disso, também de um momento ali de festejar os resultados positivos da educação na área do município. Isso porque a gente tem resultados muito positivos em relação a essas provas que foram realizadas pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino. E nessa terça-feira, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, encerrou esse viradão do sistema de avaliação de exame básico, ali do ensino básico desse ano. E aí foi um grande aulão, Karime, que reuniu ali diversos alunos, e o número exato é 7.000 alunos, gente, do 9º ano, lá no Estúdio 5, que fica aqui nessa área da Zona Sul de Manaus. Esse evento, ele marcou uma reta final dessa preparação para as provas do Sistema Nacional de Avaliação e também para saber qual que é a qualidade do ensino básico no país, e isso daí vai trazer resultados para a nossa capital. Durante esse evento, o prefeito Davi Almeida, ele, inclusive, destacou esses avanços na educação municipal nesses últimos anos. Ele mencionou que Manaus saltou do 13º lugar para o 5º lugar entre as grandes capitais brasileiras. Isso é algo surpreendente, porque alcança a melhor educação básica entre as 10 cidades do Brasil. E essa evolução, ela é fruto de um trabalho contínuo das escolas, como ali reformas que estão sendo feitas, novas creches também ofertadas, merenda escolar. Mas esses detalhes a gente vai ouvir agora com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos ouvi-lo. A nossa meta foi melhorar a educação do município. Melhoramos a questão salarial dos professores, melhoramos a alimentação dos nossos alunos, melhoramos o transporte escolar, criamos o passe livre estudantil, colocamos o estudo em rede. Com isso,
nós conseguimos alcançar em 2023 o melhor resultado da história da cidade de Manaus, saindo do 13º para o 5º lugar, a maior nota dentre as capitais brasileiras. O que um aluno aprende na zona rural, ele também aprende na zona norte, na zona sul, na zona centro-sul. E isso faz com que a gente possa melhorar o ensino como um todo. Além disso, durante esse viradão, a gente tem as informações que a educação, né, que foi mencionada, né, pelo próprio prefeito de Manaus, Davi Almeida, ela teve grande evolução exatamente por conta desses investimentos que o prefeito acabou de mencionar. Reforma de escolas, na alimentação, que acabou transformando essa realidade da educação municipal. E tudo isso mostra que a educação, ela é mais do que apenas sala de aula, Karime. Ela mostra que é feita de motivação, a participação dos pais, a participação dos professores, e o resultado acaba sendo inevitável, porque com investimentos na educação e a parceria de todos esses envolvidos, tanto família como também estudantes, Karime, o resultado é inevitável, mas quando não se tem investimentos, não dá para cobrar também resultados. A gente até fez essa comparação, claro, né, Karime? A gente acabou fazendo essa comparação junto com o prefeito em relação ao estado que teve a pior nota do Exame Nacional do Ensino Médio, e o que foi mencionado é isso, que o resultado ele vem através do investimento, e é isso que está acontecendo no município, Karime. É o gasto com responsabilidade, né, Kennethson Paz? A gente sabe que na contramão dos números do governo do estado do Amazonas, Manaus, o município em educação, ele tem números muito positivos também na área da educação. Muito obrigada, Kennethson Paz. 6h51, valeu, Ken. 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,14%, cotado aos R$5,46. O euro fechou em queda de 0,49% aos R$6,34. O Bitcoin fechou em queda de 2,3% aos R$620.894. E o Bovespa fechou em queda de 0,07% aos 141.682 pontos. E a indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus deve crescer 11,5% em 2025 em comparação com 2024. A informação foi divulgada hoje pela Associação Brasileira que representa o setor Abraciclo. A entidade indica a produção de 1,95 milhão de unidades. A expectativa é que os emplacamentos cheguem a 2,1 milhões de unidades, o que representa um avanço de 11,9% em relação ao ano anterior. A expectativa é que emplacamentos cheguem a 2,1 milhões de unidades nesse ano, portanto, está confirmado. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí a Operação Virtude 2025 de combate à violência contra pessoas idosas detectou aí um aumento de golpes financeiros contra a terceira idade. E detalhe, hein? Em todo o país, Karine. Carlão, só aqui no Amazonas, dos 660 boletins feitos por pessoas idosas, a maioria está relacionada a estelionato e apropriação de bens. Vamos aos detalhes agora com Diné Araújo. Diné, boa noite. Então, diante desses fatos, desses números, o que está sendo feito para coibir essa prática que idosos caem em golpes? Boa noite. Bom, a orientação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é quem coordena a Operação Virtude em todo o Brasil, é justamente pegar pesado contra os criminosos de golpes financeiros contra pessoas da terceira idade. Aqui no Amazonas, o alerta vem da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa, diante do aumento de casos de golpes financeiros envolvendo esse público. Como vocês disseram, de janeiro a setembro, foram mais de 260 boletins de ocorrência e a maioria por estelionato e apropriação de bens. E entre os golpes financeiros mais comuns estão o estelionato sentimental, que é quando o golpista finge interesse amoroso, conquista a confiança da vítima e depois some com o dinheiro. A delegada Larissa Barreto faz um alerta: pessoas idosas são alvos fáceis justamente por confiarem demais e muitas vezes terem dificuldades com as tecnologias. O idoso, ele acaba sendo um alvo vulnerável para a sociedade, porque eles têm limitações tecnológicas e por isso acabam recebendo muitos mais golpes financeiros na internet. Como? Dois principais são o golpe sentimental, que é o estelionato sentimental, em que aquele idoso é buscado por uma pessoa que acaba dizendo que gosta daquele idoso, que adquire um vínculo afetivo, sentimental, e o idoso, como gosta de atenção, né, todo mundo gosta,
aquela pessoa idosa acaba se envolvendo e dando dinheiro, fazendo transações bancárias, porque aquela pessoa pede dinheiro do idoso e o idoso fornece dinheiro para ela, dizendo que é emprestado, mas que acaba depois sumindo. Outro golpe que também tem crescido, segundo a delegada de idosos Larissa Barreto, é o do falso parente, em que o criminoso se passa por filho ou neto pelo celular, diz que trocou de número e pede uma transferência urgente. Então é importante também que os familiares fiquem atentos e instruam seus idosos, dizendo que toda vez que aconteça algo do tipo, alguém ficar pedindo dinheiro, toda vez que alguém peça dinheiro deles, eles falem com um filho que seja de sua segurança para saber se realmente eles podem fazer aquela transação bancária. Então é importante os próprios familiares darem esse auxílio para aquele idoso, fazerem com que eles constantemente busquem seus filhos, seus netos, a sua pessoa de confiança antes de fazer essas transações bancárias. Então, filhos, netos e vizinhos, vocês devem ficar atentos, viu? Se perceberem o idoso conversando com alguém estranho ou agindo diferente, é hora de conversar e orientar. E as denúncias devem ser feitas em qualquer delegacia presencialmente ou pela delegacia virtual pelo site delegaciavirtual.cinesp.gov.br. Cinesp com S e P mudo. As denúncias também podem ser por telefone para os números 197 181 ou 3667-7575. Eu vou repetir os números para você anotar. Repita. 197 181 ou 3667-7575. Boa. Volto com vocês. Legal, Dinei Araújo, obrigado pelas informações. 6h56 em Manaus. Karime, que tal? Vamos dar uma atualização no trânsito aí, Vamos sim. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Ele tem a atualização a respeito do boletim das ocorrências da chuva que está acontecendo, né? Que atinge a cidade de Manaus agora de tarde. André, conta pra gente. Boa noite. Trânsito. Boa noite. Olha, Karime, Carlão, até agora no comecinho da tarde, por volta das 18 horas, a Defesa Civil Municipal de Manaus registrou 16 ocorrências provocadas pela chuva que atingiu a capital. As chamadas foram recebidas pelo Disque 199, que é o canal de emergência que funciona 24 horas no centro de cooperação da cidade. Segundo aí o órgão, as ocorrências estão distribuídas por diferentes zonas aqui da capital e envolvem principalmente alagamentos, deslizamentos, esses de pequeno porte e riscos estruturais em imóveis afetados pela chuva. A Defesa Civil alerta que a população deve redobrar os cuidados nesse período de temporais e manter também a atenção àquelas áreas de risco. Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelo Disque 199, que funciona de noite, ou seja, 24 horas. O órgão também reforça orientações de segurança, evitar circular em vias alagadas. Para quem está dirigindo aí, reduzir a velocidade, manter distância segura de outros veículos e para quem está em casa, eliminar água parada para evitar a proliferação do mosquito da dengue. A prefeitura pede também que os moradores fiquem atentos às condições de tempo e sigam as recomendações de segurança para evitar acidentes e novos transtornos. Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. 6h57. 18 horas. Olha só, o Amazonas recebeu 32 unidades do antídoto Fomepizol, usado no tratamento de intoxicações por metanol. Carlão, e a entrega foi feita pelo Ministério da Saúde esse mês, como parte de um lote com 2,5 mil ampolas distribuídas para todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. Vanessa Lima traz pra gente os detalhes. Boa noite, Vanessa. O Amazonas recebeu 32 doses do medicamento Fomepizol, um antídoto usado em casos de intoxicação por metanol, substância tóxica que pode estar presente em bebidas alcoólicas adulteradas e causar graves complicações de saúde ou até a morte. Essa é a primeira vez que o Brasil adquire o remédio, em uma compra feita pelo Ministério da Saúde, com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde e da Anvisa. Até meados de outubro, o país já havia registrado
registrado mais de 200 notificações de intoxicação, com 32 casos confirmados e 5 mortes em São Paulo. O fomepizol é considerado raro e caro, mas tem grande eficácia porque bloqueia a transformação do metanol em ácido fórmico, responsável pelos danos mais severos ao organismo. Parte das doses ficará em estoque estratégico do governo, enquanto o restante foi distribuído proporcionalmente entre os estados. Além disso, o SUS também contará com reforço de etanol farmacêutico, que continua sendo uma alternativa de tratamento. Com essas medidas, o Brasil busca estar mais preparado para responder rapidamente a possíveis casos e proteger a população de um risco invisível mais perigoso. Vanessa Lima, para o 18 horas. Legal, Vanessa. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Karime, o clima não tá muito favorável não para a seleção brasileira. Olha só, o Brasil perdeu e de virada que feio pro Japão num amistoso nesta terça-feira no estádio Ajinomoto em Tóquio. Karime, foi feia a coisa, hein? Feio, vergonha, Nossa, viu, Carlão? O time muito. até começou bem, abriu 2-0 ainda no primeiro tempo com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. Mas no segundo tempo a coisa desandou, gente. Não sei, teve falha da defesa, até gol contra. Daí não teve jeito, o Japão virou 3-2. Essa é a primeira derrota do Brasil na história contra os japoneses. Que vergonha. Agora é só esperar para ver como a seleção vai reagir nos amistosos de novembro, que serão contra as seleções africanas. Os adversários ainda vão ser divulgados pela CBF. Por falar em futebol africano, Carlão, tem celebração em Cabo Verde. O país garantiu sua primeira classificação para a Copa do Mundo. Venceu a seleção de Eswatini por 3-0. Olha só, é um feito histórico, além de estrear no Mundial. Cabo Verde, com cerca de 525 mil habitantes, se torna o segundo país de menor população a disputar uma Copa do Mundo. Só fica atrás da Islândia, que jogou lá em 2018. Karime Leão. Mix. Quer ligeiro final no trânsito, Karime? Vamos lá, André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa debaixo de chuva. Trânsito. Para encerrar aqui, Karime, Carlão, na Avenida Constantino Nery, o movimento é lento no sentido centro-bairro, principalmente nas proximidades da Arena da Amazônia e do Conjunto Eldorado. Na Avenida Batista, de Alma Batista, a situação é semelhante, trânsito carregado e com pontos de lentidão em toda a extensão da via. Os motoristas enfrentam aí esse deslocamento lento nesse começo de noite da volta para casa também por conta dessa chuva. Karime, Carlão, até amanhã. Muito obrigada, até amanhã. E, gente, cuidado, muita tranquilidade na volta para casa debaixo dessa chuva, né, Carlão? Mix. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, mais uma vez, a quarta neste ano, o Amazonas sofre com a interrupção no fornecimento de energia elétrica em grande escala. Desta vez, o problema ocorreu simultaneamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina e também lá no Distrito Federal. Como ocorreu de madrugada, foi menos traumático, mas não menos indicativo de que há problemas a serem resolvidos no Sistema Interligado Nacional. Foi causado por um incêndio em uma subestação em uma cidade do interior do Paraná. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que não há falta de energia e que o problema foi técnico e de falta de infraestrutura. Ou seja, não é possível deixar que um problema a milhares de quilômetros deixe o Amazonas e outras regiões do país no escuro, e não é dizer que há recursos de engenharia que com mais investimentos podem resolver todos esses problemas. Mas isso é preciso também que haja decisão política de se resolver. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.